PN. Agora 3h39, de volta com o Estúdio CBN desta terça, agora para falar sobre casos de bullying aqui na região. O número de casos registrados em escolas estaduais de Campinas cresceu 23% no ano passado, isso na comparação com o ano anterior. Esses dados são da Secretaria Estadual de Educação e foram obtidos pela EPTV por meio da Lei de Acesso à Informação. Crescimento, então, de 23%, isso só no ano passado. Agora, por que esses casos continuam crescendo aí, acontecendo na região também, mesmo com tanto debate sobre o bullying? Sobre isso, a gente conversa agora com a Ana Paula Siqueira. Ela é presidente da Associação SOS Bullying, que é a única aqui no país voltada ao suporte para vítimas e também à prevenção nas escolas. A Ana Paula também é advogada, tem mais de 20 anos aí de experiência nessa área e é doutoranda também na PUC de São Paulo sobre o tema bullying. Fala com a gente, então. Ana Paula, boa tarde, bem-vinda ao Estúdio CBN. Eu que agradeço, é uma oportunidade para que a gente possa trazer mais cultura de paz e menos cultura de ódio para proteger as nossas crianças e adolescentes. Bom, Ana, quando a gente fala desses registros, né, em escolas estaduais aqui de Campinas, é um crescimento grande aí de 23% de um ano para outro. Isso falando daqueles casos que são contabilizados de fato pela Secretaria de Estado da Educação, mas claro, existem muitos casos de bullying que são velados ou sequer são denunciados, né, Ana Paula? Exatamente. Agora, com a criminalização do bullying que aconteceu em janeiro, eu creio que nós teremos uma atualização desses dados estatísticos, justamente porque agora se tornou uma figura do Código Penal. Então, está lá no 146A. Então, todas as vezes que alguém for a alguma delegacia de polícia e já for colocado esse tipo penal, vamos começar a ter estatísticas mais precisas, até para que se faça pesquisas mais precisas nesse campo aqui da sociologia criminal, que é extremamente intenso, doloroso para todas as partes. Ana, eu queria falar de um outro assunto, ainda colocando esse crescimento. O status que ganha quem comete o bullying, né? Porque a gente sempre fala do outro lado, né? Do quanto sofre uma criança, um adolescente que sofre um bullying dentro de uma escola, mas essa pessoa que comete o bullying, além de ter um certo sadismo, ela ganha um certo poder também, entre aspas, entre os colegas de escola. Esse também não é um desafio para ser combatido? A sua pergunta é maravilhosa e ela já volta também para o próprio texto do Código Penal, que também se apropriou da lei do bullying para poder conversar, né, para que toda a legislação conversasse de forma concatenada. Então, o bullying é toda e qualquer forma de ameaça, agressão, exclusão, presencial, virtual, sem motivo aparente. Então, e um dos pontos que eu estou levantando na minha pesquisa de doutorado é o quê? As pesquisas quantitativas que eu estou fazendo, a gente vê o quê? Você pergunta quantas pessoas já foram vítimas. Isso eu estou falando de adolescentes. E aí a gente tem um percentual de 62%. E aí você vê quantas pessoas... Você já foi agressor? 61% responde que já foi. Então, o que nós vemos é essa cultura de ódio, de vingança, rodando de forma incessante, porque essa incansável busca pelo poder, pela colocação social, e obviamente que não existe bullying sem plateia. O agressor sempre vai buscar essa plateia silenciosa, que muitas vezes não quer falar nada para não se comprometer, e obviamente, né, que a vítima e o agressor sabem que se na escola não tem um programa de combate ao bullying, ele pode fazer o que quiser e a vítima pode sofrer o quanto for, que absolutamente nada vai acontecer.
Ana Paula, você falou sobre a criminalização agora do bullying, né? Infelizmente é muito comum a gente ouvir ainda aqueles comentários que, na minha época de infância, isso não era bullying, era brincadeira e É, ninguém se ofendia, não fazia mal para ninguém. Tem muita gente que repete ainda esse tipo de discurso, infelizmente, né? Mas agora é crime. Então, quando a gente pode diferenciar o bullying de fato, que é criminalizado agora, de uma brincadeira ali que não seria ofensiva, que não seria caracterizada como bullying. Antigamente aconteciam várias coisas também, ninguém usava cinto de segurança, né? E, e acidentes horrorosos aconteceram por conta disso. Então, uma das coisas que a gente sempre fala é, né, do ponto de vista jurídico, você quer entender se é bullying ou não? Tem que ver se você está sofrendo, tem um negócio aqui apertando o seu peito, tem uma coisa te fazendo mal, você está com a mão suada, você vai pegar no celular e está nervoso, você não tem que passar por isso. Ninguém tem que passar por isso. A situação de violência, hoje nós temos essa cultura de ódio, por quê? Porque a violência é normalizada, ela é banalizada. E muitas vezes, quem já não ouviu isso? O pai ou a mãe fala, olha, se for sofrer bullying na escola, apanha na escola e apanha em casa. é. Quem nunca? Já tem a cultura de violência saindo dentro da própria casa, né? E aí fica complicado também, Ana, a gente falar dos educadores, né? Porque isso não acontece no momento da aula, né? Os vídeos que a gente vê, e por ter vídeo a gente já vê esse sadismo das pessoas, as coisas acontecem em horário de recreio, de intervalo, quando o professor não está na sala, é difícil cobrar do educador, né? Olha, na verdade, o que a gente precisa é ter uma estrita aplicação da lei do bullying. Os piores casos de cyberbullying que a gente atende aqui no escritório, eles acontecem das 8 da noite até as 4 da manhã. Ou seja, tem algum educador nesse momento? É claro que não, né? Então, essas ofensas ocorrem dentro do grupo do WhatsApp, mas quando essas crianças estão juntas presencialmente ali naquele ambiente escolar, elas não estão de mil amores. Obviamente que para elas a violência que aconteceu à noite ela é perpetuada, porque essa geração atual não sabe a diferença entre real e virtual. O mundo deles é um só. Quem pensa em real e virtual somos nós que somos analógicos. Eles não, a realidade deles é uma só. Então, veja, a escola ela é obrigada a fazer a capacitação dos professores, a dar suporte jurídico, psicológico e social para a vítima e para o agressor, e ela é obrigada a ter um canal de forma muito clara, um canal de denúncia de bullying. E não é só ter um canal de denúncia, né? Porque senão você recebe denúncia e não faz nada com isso. É um canal justamente para quê? Para você fazer uma sindicância interna. Peraí, o que aconteceu? O caso começa, né? Com um númerozinho, e aí esse educador vai acompanhando o que aconteceu, a ofensa que aconteceu, chama o envolvido, chama a vítima, chama o agressor, chama a plateia, se faz essa mediação de conflitos, e aí a gente não vai entupir o judiciário de processo. Porque é o que eu falo, para a vítima, para o agressor e para a escola, quanto mais longe você está do Poder Judiciário, melhor a sua qualidade de vida. Agora, Ana Paula, você citou aí a questão de suporte às vítimas, que deve ser prestado também pela escola, ainda que seja um caso de cyberbullying, né, que não tenha ocorrido aí no convívio escolar, mas que envolva dois alunos. Então, esse suporte tem que ser prestado. E quando a gente fala das vítimas, quais são os impactos psicológicos aí decorrentes do bullying, seja ele dentro do ambiente escolar ou mesmo na internet? Só para fazer mais um adendo, a lei do bullying não colocou limitação de idade. Então, para a pedagogia, é um fenômeno que acontece entre crianças, para o direito, não. Como não tem limitação de idade, quem pode ser agressor? Alunos, pais, professores. Quem pode ser vítima? Alunos,
pais, professores. Então, a gente tem casos, obviamente, que o pai é vítima de agressão, pode ser da direção, dos professores. Temos também o caso muito comum que o grupo de mães do WhatsApp se junta para querer humilhar, excluir determinada professora. Está vendo que nesse caso não tem crianças, não tem adolescentes, só tem adultos, mas é a lei do bullying que está regulando toda essa relação jurídica. E os principais pontos que nós vemos em crianças, adolescentes, famílias e educadores é o quê? Estresse, estresse pós-traumático depois desse evento, ainda mais se tem exposição de imagem, de foto. Nós temos também fobia escolar, e muitas vezes fobia escolar por parte do aluno e fobia escolar muitas vezes por parte do professor, um professor agredido e violentado dentro e fora da sala de aula, gera uma repercussão psicológica que ele não consegue voltar para esse ambiente de trabalho sem ter medo. E isso também repercute nas famílias, porque as famílias acabam, em efeito, cascata, trazendo essa cultura de ódio. Ele te deu um soco, você dá outro. E aí, tudo isso, e aí esse pai e essa mãe acham que podem ir tirar satisfação com o filho do outro. Não pode. Por mais que o filho do outro esteja errado e que ele seja menor de idade, você não pode tirar satisfação com o filho do outro. Pois é uma prática que só traz prejuízos, né, Ana Paula? Agradeço a sua participação aqui com a gente, Ana Paula Siqueira, que é presidente da Associação SOS Bullying, também advogada, falando sobre bullying nas escolas estaduais aqui de Campinas. Ana Paula, ótima tarde para você, muito obrigada. Ótima tarde a todos, muito obrigada. E se precisarem de mais informações, tem o site sosbullying.org ou o Instagram sosbullyingbr. Perfeito, muito obrigado. Último intervalo, 3h51.